Graça e paz, irmãos. Ele não disse quem eu sou, não, é a pastora Josi, né? Eu sou pastora do Ministério Ouvir e Crer de Mesquita, no Rio de Janeiro. Minha família está de lá me vendo agora. Eu faço questão de usar esse nome família porque é de fato que nós temos produzido no Senhor. Eu lembro que quando eu vim aqui a primeira vez, eu vim de uma forma muito louca, né? Juliana e Tiago me receberam. E quando eu cheguei aqui, eu só tinha na minha memória quem era o Ministério Ouvir e Crer da Adoração, né? Do CD Vermelhinho, né? Era a adoração, e algo muito peculiar me trouxe aqui. Eu ouvi uma palavra do pastor Heber sem querer, lá, né? Já tinha curtido a página pela internet. E eu encontrei na palavra dele verdades que o Espírito tinha colocado em mim, num período de 2 anos. Isso vai fazer 2 anos agora. Então, do início até aqui, nós estamos falando de 4 anos. E quando eu ouvi aquela ministração dele, eu falei, meu Deus, espera aí. Né? Eu vi o título da ministração. Curiosamente, eu tinha ministrado uma palavra com o mesmo título. É uma palavra que eu creio que muitos já tenham comido dela, óbvio. Vivendo nos lugares altos do Espírito. Foi essa palavra que me atraiu. Eu tinha pregado uma palavra com o título Habite nos lugares altos do Espírito. E quando eu ouvi o que ele ministrava, eu falei assim, gente, peraí, para tudo agora. Aí eu fiz a seguinte pergunta, quem falou isso para esse homem? Porque não era porque eu achava que eu tinha uma verdade dentro de mim, absoluta, que era só eu, não. Eu não sabia que aquilo que eu sabia tinha a ver com alguma coisa. Estava ligado com alguma coisa, com uma visão, né? Eu sou convertida, né? Eu aceitei a Jesus faz 18 anos. E desde então eu vi muita coisa, participei de muita coisa. E eu mergulhei no sistema religioso de uma forma, assim, apaixonada, né? E eu não saí do sistema porque eu não aguentei mais o sistema. Eu queria ficar lá. Eu não tinha noção do que era religiosidade. Eu tinha outro conceito de religiosidade. E eu aprendi tudo bonitinho lá, né? Mas dentro desse tudo bonitinho lá, eu tinha um certo nível de intimidade com Deus. Certo nível não, tinha bastante intimidade, viu? Era um negócio assim, meio de forma que o Senhor foi colocando pedrinhas no meu caminho, pedrinhas, palavras. O pastor Heber foi a primeira pessoa que eu ouvi falar, ande sobre uma palavra. E eu já andava por palavras. Quando uma luzinha brilhava aqui, ó, você não está aqui, o negócio te chama atenção aqui? Eu via. E eu virava e falava, opa, e eu agarrava aquela palavra e ficava ali. Eu sabia que tinha um negócio para Deus falar ali. Então, quando eu encontro alguém que fala antes sobre uma palavra, eu falei, gente, eu vou lá. Eu falei, eu vou lá. E aí eu escutei a primeira palavra e fiquei, nunca mais eu parei, né? Não é assim que acontece? É viciante, não é de Deus não, hein? Tô brincando. Você fica ali, você fica o dia inteiro desesperado ouvindo, você não para mais, e você passa a noite, cada palavra você quer enfiar no outro, e o outro não entende. Tu quer colocar, pega isso aqui, ouve hoje, a pessoa deixa para lá e tu fica magoado, porque o que você está comendo de bom, você quer que o outro coma também. E a gente não entende nada, na verdade, né? Porque a vida no Espírito nos dá o discernimento de lugares. Nós vivemos em lugares, de lugar em lugar. Né? Então não adianta eu querer que o meu irmãozinho, né, ou o irmãozão entenda o que eu estou entendendo agora. Pode ser que a gente já esteja no mesmo lugar ou não. E se ele não estiver, eu tenho que ter misericórdia. E tem que ficar lá até o Senhor revelar, fazer sair pelos nossos poros e ele ser atraído pela nossa verdade. Então eu falei, eu vou lá. E eu vim de uma forma assim, não dá para eu contar isso aqui, o objetivo não é esse hoje, mas um dia eu conto a história toda. E quando eu cheguei aqui, essa menina, a pastora Juliana, chegou e falou assim, menina,
Deus vai te trazer para cá, você vai abrir um Ouvir e Crer lá em Mesquita. Eu falei, está amarrado. Nome de Jesus, isso é um espírito de rebeldia, Senhor, isso não é de Deus. Porque como que eu ia fazer esse negócio? Que história era essa? Eu não queria ser pastora. Né? Título para quê? Ministério é função, não é título. Né? Quantos pastores tem aqui sem ter o título? É uma função, você exerce no seu dia a dia. Então, título para quê? Então, eu não queria isso. Então, eu ministrei, eu fiz uma libertação com ela internamente, né? Porque eu estava na casa dela, então, em nome de Jesus e tal. Aquela coisa. Daí, irmãos, eu vou contar só isso dessa parte. Eu vim para o culto, né? Já estava movendo muito. O primeiro choque que eu tomei foi Suzaninho carregando minhas malas, né? Minha do meu Eliseu que veio comigo, Eleida, que está me assistindo agora. Te amo, Eliseu. E ela, para onde eu ia, a mulher ia comigo, né? Mas ela já estava toda sabendo, lembra disso? Ela já estava toda sabendo. E eu expulsando o demônio dela também, né? E aí, quando a gente chegou em Brasília, que foi lá que tudo começou, vem Suzaninho pegar as nossas malas. Falei, gente, esse povo, eles estão possuídos. Porque como que o cara da internet, ministro de louvor, ouvido por todo o Brasil, vem pegar minha mala? Sabe? Aquilo dali foi me chocando. Aquilo foi entrando, me deu choques com a realidade que eu vivia, mas que era a minha essência perdida aqui dentro. Então, foi de passo a cada coisinha que eu via. Essa mulher me botou, esses dois aqui, me colocaram lá no apartamento, eles saíram, deixaram tudo lá. E eu falei, opa, é aí que eu entro. Que aqui, lá em Brasília, um apartamento só pra gente. E aí eu virei para Eleida e falei assim, que é isso? E aí, ali naquele momento, o Senhor me deu uma visão, lá em Brasília, foi lá que tudo começou. Ainda não tinha conhecido o pastor Heber, o Senhor me deu uma visão do mapa do Brasil. E a gente ali no centro do mapa, né? E ele me mostrava linhas para vários estados do Brasil. E eu virei para ela e falei assim, Eleida, eu estou vendo um negócio aqui. Aí ela falou, o quê? Eu falei, olha, Deus me mostrou isso, Deus vai levar a gente por aí. Mas eu não tinha ideia da missão apostólica do Ouvir e Crer. Ouvir e Crer era adoração. Eu não tinha ideia, irmãos. Eu vim assim, Deus me enganou. Aí eu falei isso para ela, e depois conhece o pastor Heber, vem Suzano pegar a mala, e quando chega aqui no domingo, o pastor Heber com aquele chapéu, quem lembra? Que ele tinha cortado o cabelo errado aqui, ele com aquele chapéu. Passou a máquina, deu um caminho de rato aqui. E daí, no domingo, ele pregou uma palavra, quando ele subiu no altar, eu olhei para ele, a gente não tinha conversado ainda, né? Tava só os demônios menores, entendeu? Aí ele subiu no altar, aí eu olhei para o ombro dele aqui. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, tá, irmãos? Eu olhei para ele, eu vi um papagaio aqui, era eu. Aí eu falei assim, Eleida, eu tô vendo um negócio aqui. E ela só ouvindo, Eleida, eu tô vendo um negócio aqui. Aí ela, o quê? Eu falei, cara, eu tô vendo eu no ombro desse homem ali. E eu repetindo tudo que ele fala. Gente, se for esse negócio aí, Deus já fazer um negócio lá em Mesquita. Aí ela falou, ai, vamos esperar, vamos logo. Que ela estava doida, né? E aí no dia seguinte a gente conversou, ele fez o convite, eu achei que ele estava endemoniado também e tal. Mas ele falou para mim o seguinte, ele disse o seguinte, e essa sabedoria, né, que me atrai, o guiar do Espírito, né? Ele podia falar comigo, não, vem, você vai ser pastor. Ele falou assim, olha, eu sei porque Deus te trouxe aqui, mas quem vai te confirmar é o Espírito. Volta para o Rio e Deus vai falar com você. E aquilo me deu um temor tão grande, mas aí Deus vem tão forte, né? Ele vem de enxurrada, assim, de forma que você não tem como duvidar de nada, né? Aquelas verdades no caminho de anos, Ele vem trazendo à sua memória tudo. Aí você pensa, Senhor, é isso, Ele te imune de tudo. Porque quando você recebe uma palavra, o nosso espírito não está maduro para entender. Né? Não tem o conjunto inteiro de tudo o que aquela palavra contém. A promessa tem,
Porque quando Deus te dá uma palavra, Ele vê o fim das coisas. Mas nós estamos no começo ainda, tudo desnorteado. Nós estamos desnorteados. Então a gente fica, gente, eu recebi tantas promessas. E de repente eu olhei para trás e falei assim, gente, eu acho que é isso. E fui orar e o Espírito falou de uma forma arrebatadora, inconfundível, porque Ele não é Deus de confusão. Né? Então, aquela verdade foi sendo estabelecida dentro de mim. Quando eu fui ter, um mês depois, a minha reunião apostólica com ele, ele me disse a seguinte coisa: se Deus estabeleceu essa verdade em você, você vai ter graça suficiente para enfrentar tudo daqui para frente. Né? Eu sabia que o sistema ia vir contra mim. E veio. Mas eu tinha uma palavra. Querido, e justamente essa palavra do vivendo nos lugares altos do Espírito, ela fala de um lugar no seu espírito, que te protege, que te guarda, que você fica imune. A verdade é essa, a vida no Espírito, ela nos traz de um lugar de palavra só, para um lugar de poder, de experimentar as verdades. Verdades que a gente falou tanto tempo e virou confissão positiva. E quando você encontra esse lugar de proteção, você enfrenta tudo. O que você sente quando cai uma pedra no mar, quem estiver lá embaixo só vai escutar aquilo muito longe. É uma reverberação do que aconteceu aqui fora. Nesse lugar, a gente só sente a reverberação do que está ao redor. Muito longe. Muito longe. Nós precisamos encontrar esse lugar em Deus. Foi isso que me trouxe aqui. Quando eu olhei para Ele, eu entrei aqui e fui vendo, né, as similaridades. A sensação que eu tinha era que eu estava perdida dos meus irmãos. Eu estava perdida da minha casa. E eu tinha encontrado a minha casa. E o Espírito me disse algo. Depois que conversamos, foi muita crise na minha alma. E o Espírito me disse, quando eu olhei aquilo assim, e eu senti essa sensação, o Espírito me disse, você encontrou o seu país espiritual. E daí para frente, eu estou falando de 2 anos de velocidade intensa. Intensa, porque quando Deus me confirmou, aí onde esse homem ia, eu ia atrás dele. Eu viajei atrás dele 7 meses. Direto, todo mês, porque eu queria entender exatamente. Onde ele estava, eu estava. E por conta própria, irmão. Ele não me direcionou, não. Eu fui. Porque Deus não me deu uma palavra, eu falei assim, agora eu vou ser cooperadora de Deus. Então, eu viajei por 7 meses. Muitos não sabem, a maioria não sabe disso, né? E quando no 7º mês, que foi janeiro do ano passado, o Senhor me disse, agora você para. E eu vou estabelecer os princípios do reino na sua igreja, no Ministério Ouvir e Crer de Mesquita. Porque o meu interesse era ver como era a dinâmica da paternidade. Eu encontrei um norte. Tudo que eu sabia e que estava desarrumado, a paternidade me deu um norte. Eu já tinha o espírito, irmãos, de certa forma abundante, mas tinha coisa que eu não sabia o que fazer, né? E a paternidade me deu um norte. Então eu parei, ouvi Deus e Deus falou, agora para de viajar. Minha última viagem foi o congresso do ano passado. Quando eu tentei fazer, Deus me tirou. Que Ele queria estabelecer algumas verdades que já estavam nascendo no meu coração para a igreja. E o que eu quero passar sobre isso? Eu falei de 18 anos de caminhada. Muitos aqui têm muito mais do que eu. Pessoas que nasceram no Evangelho. E existem verdades ainda escondidas, ainda para nós aqui dentro. Muito escondidas. Quando, na queda do homem, no Éden,
o espírito do homem se tornou diferente do espírito de Deus. Então, essas verdades ficaram ocultas. E em Cristo, através do Espírito, elas podem ser reveladas e entendidas novamente. O Filho veio para revelar o Pai, o Espírito veio para revelar o Filho. E quando essa verdade está estabelecida dentro de nós, os filhos passam a revelar o Pai. Porque Jesus foi para o Pai. Então ele disse para mim, agora eu vou estabelecer verdades em você e você vai estabelecer para os meus filhos de Mesquita. E uma verdade que ele trouxe encoberta, irmãos, eu tenho um mimo por 3 capítulos da Bíblia, muito forte, que é 14, 15, 4, 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João. E o Senhor começou de 2014 para 2015, o Senhor me disse que 2015 é seu ano de João 15. E eu falei, gente, e aquilo começa, o holofote aqui, ó, pim! Aí eu, opa, peguei João 15 e mergulhei lá. Queria que você abrisse lá em João 15. Vamos ler a partir do versículo 1. Minha família está toda me assistindo lá agora. Os filhos de Mesquita. Eu estou tentando falar certo. Ó o vô mandando beijo. Pastor Hudson vai estar lá na quarta-feira pregando, viu? João... Oi? O que ele faz? Aí, ó. Ele não prega, incendeia. Ouviu, né? João 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Querido, isso aqui é forte demais, esse versículo, né? Eu queria falar hoje sobre intimidade, unidade e avivamento. Intimidade, unidade e avivamento. Versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Esse versículo aqui, muito interessante, foi a primeira palavra que eu preguei na minha vida. Versículo 15. Porque em seguida vem, não foste vós que me escolhestes, isso é forte demais, né? Mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, né? Enfim, a fim de tudo que pedires ao Pai, e por aí vai. E daí você vê esse versículo aqui, você acha muito lindo, você começa a orar isso, né? Você não quer ser servo, você quer ser amigo de Deus. E a gente chega nesse lugar de amigo. E isso é intimidade. Aí olha o que o Espírito Santo ministrou para mim a respeito de intimidade. Que eu estava me achando, né? Eu falei, caramba, não sou mais serva, né? Sou amiga agora. Jesus vem e me conta os seus segredos. Isso é privilégio, a gente fica até soberbo, né? E aí, a graça é algo tão tremendo, unida com a misericórdia. O Senhor me ensinou que misericórdia traz Deus para nós. Quando Deus mandou Jesus, Ele fez isso num ato de misericórdia. Porque misericórdia é justamente você olhar para alguém que não merece nada seu e você dar tudo para ele.
Então, Deus olhou para nós, né, e mandou Jesus por misericórdia. Quando Jesus habitou entre os homens, começa a operar a graça que nos leva para Ele. A misericórdia traz Ele para nós, a graça nos leva para Ele. Só que Ele vem, é isso que alguns de nós, a maioria, 80% da igreja, não entende. Jesus vem onde nós estamos, porque Ele conhece as nossas limitações. Ele vai usar o nosso cotidiano, a nossa realidade para falar na nossa língua, para nos levar para o reino e nos dar a linguagem dele. E aí, o que Ele começou a fazer? Jesus começou a vir onde eu estava. Eu sou química e bióloga. E Ele começou a falar em realidade da minha vida ali. Começou a operar na realidade da minha vida. E daí Ele me ensinou o seguinte a respeito de intimidade. Em química nós aprendemos, e no ensino médio e tal, a gente aprende isso basicamente, dependendo do seu grau, você se aprofunda mais. Que existem as soluções homogêneas e heterogêneas. Né? As soluções podem acontecer com líquidos que se misturam ou que não se misturam. Soluções homogêneas e heterogêneas. Né? Então, vou dar um exemplo de uma solução heterogênea para explicar a intimidade. Se você pegar um copo d'água e colocar óleo, todo mundo sabe disso. Você vai conseguir distinguir o óleo da água, porque eles têm características químicas diferentes. Né? Eles têm densidades diferentes, eles não conseguem. As moléculas que os constituem são diferentes. As moléculas da água são polares. E do óleo são apolares. Porém, eles no mesmo lugar, eles estão intimamente próximos. Porém, eles não conseguem se misturar. Porque as características intrínsecas deles são diferentes. Então, eu posso estar no mesmo lugar, com várias pessoas, nós estarmos muito próximos. Isso é intimidade. Porém, nós não nos misturarmos. Exatamente. Tá ali numa união, mas não é uma unidade. E é muito fácil você distinguir isso. Quando Jesus ensina aqui a respeito da videira verdadeira, primeiro que o que me chamou a atenção aqui foi sobre essa videira verdadeira. Então, tem videira falsa? Tem. 80% da igreja brasileira está na videira falsa. E pensa que está na verdadeira. Porque a linha é essa aqui. Se você está na videira, eu sou a videira verdadeira. Jesus podia ter suprimido essa palavra verdadeira. Né? Então aqui se fala de enganos, coisas que têm cara de que são de Deus e não são de Deus. Árvores que parecem que são de Deus, mas não são de Deus. Então, foi a primeira coisa que eu falei assim, gente, espera aí, calma. Então, ele vem falando de... eu sei como é que é. Joga no chão, sacode. Então, isso aqui me levou a um outro entendimento ainda, que também está dentro de biologia. Eu falei um pouco de química agora, de biologia. Existem algumas árvores que se fazem enxertos nelas, quem já viu? E quando nós encontramos com a videira, a realidade é essa, nós somos óleo, Jesus é água. Só que o objetivo dele é ir onde nós estamos, nos levar para onde ele está e nos fazer ser água como ele. Né? E esse momento, o momento em que você é colocado, você sabe que todo o processo de enxerto físico também no corpo está sujeito à rejeição. Mas a gente tenta, né? A gente pega um ramo lá que está fora, mas ele é um ramo, viu? E aí vamos tentar enxertar na videira. Aí você fica ali. Aí tem um período de aceitação e de rejeição. Tem esse período. Gente, esse período é quando a gente vem para a vida no Espírito.
né? E aí você descobre assim, não estava em Cristo nada. O que eu já escutei do que... Gente, eu não era crente. Eu estava desviado. Eu nunca conheci Jesus. Aí eu falei assim, não conheceu mesmo, eu também não. Então a pessoa fica ali e começa a ter... a natureza é diferente. É óleo e água. E tem um período que você começa a transferir, né? Mas como que você vê que não houve rejeição? Porque Jesus não vai te rejeitar. A rejeição é sua. É o contrário. Eu não sei fazer esse negócio de repetir. Jesus nunca vai te rejeitar. O período de me ajuda. O período de rejeição ali, a rejeição é nossa, porque a gente não aceita o que é santo, porque nós somos profanos. Então, o santo com o profano, das duas, uma. Ou Jesus não vai mudar. Ou a gente aceita virar um com ele, ou a gente sai fora. E a maioria tem saído fora e não sabe que está fora. Esse é um engano. Exatamente. Vamos fazer um negócio? Posso te dar um exercício para hoje ainda? Medita em Judas, do 19 para trás. É isso que está acontecendo com a maioria de nós. A maioria de nós. Muitos de nós são nuvens sem água. Árvores mortas 2 vezes. E a gente não tem nem noção disso. Porque o engano entrou de uma maneira que passou a ser verdade para nós. E a gente já está na videira falsa faz tempo. E está tudo bem. Então, esse período, isso vai acontecer. É difícil a adaptação, porque são naturezas diferentes. O natural não dá com o espiritual. Não cabe. O máximo que você vai conseguir é um relacionamento íntimo. Perto, assim. Mas nada de Deus. Aí, quando a gente pega ali o copo com água e óleo, você mistura assim, você pensa até daqui a pouco o óleo vai se formando de novo. Ele vai se formando. Você pensa que se desfez e daqui a pouco está se formando de novo. Porque não dá óleo com água. A natureza é diferente. Assim como a nossa natureza carnal não dá com a natureza de Cristo, que é santa. Por isso nós temos que ter uma decisão de... Porque pode ser que você está nesse lugar de intimidade aí, pô, legal, cara. Mas ele não quer só intimidade, ele quer unidade. É muito mais forte do que você pensa. Intimidade. Unidade. Aí eu vou te explicar isso. Eu vou te explicar isso de uma forma mais fácil de entender. Agora eu vou falar da solução homogênea. Solução homogênea são 2 líquidos iguais. Você pega aqui, um é água e o outro é o quê? Pode falar. Todo mundo aprendeu isso. Um é água e o outro é álcool. É um exemplo. Tem vários outros, mas eu peguei coisas simples. E são 2 líquidos, pode ser também, água e vinho. Mas eu tentei algo que fosse bem igual, visivelmente falando, né? Mas que dentro tivesse características diferentes. Se eu pego água e álcool, eu vou misturar aqui, você consegue ver? O que é água? Você consegue ver? Porque é uma solução homogênea. A molécula do álcool é polar, como da água é polar. Só tem uma forma de separar, que é por destilação. E na destilação se imprime temperatura, a temperatura aumenta, a pressão das moléculas também. O líquido com ponto de evaporação menor evapora, chega aqui em cima, uma temperatura menor se infringe sobre o vapor e ele se transforma de novo em líquido. Mas precisa ter algo externo.
E embora os dois líquidos sejam diversos, são dois líquidos diferentes, eles estão totalmente casou. Houve um casamento. Aconteceu um casamento. O que é diferente, querido, o que está intimamente ligado, deixa eu te falar. Vou dar um exemplo do casamento mesmo. Existe intimidade maior do que entre um homem e uma mulher casados? O relacionamento sexual, querido, é o ápice da intimidade. Seu marido viu coisa em você que nem teu pai viu. Né? Então, isso é... Porém, não é? Porém, quantos casais casados têm intimidade, mas não são um no seu dia a dia? Não existe comunhão. Exatamente. Está entendendo a diferença? São íntimos, mas não são um. O que é um não se divide. O que é um não se divide. É um. É um. Como que essa dinâmica acontece na videira verdadeira? Olha isso. Quando essa verdade desceu, eu falei, meu Deus, eu tenho que ensinar a minha igreja esses princípios. Eu tenho que ensinar isso. Chega de intimidade, tá fraco. Tá fraco demais. Sabe por quê? Os dois, o marido e a esposa. O marido fala, a esposa ouve, pode ser o contrário também, eu vou chegar lá. O marido fala, a esposa ouve, mas pode não obedecer. Mas não tem intimidade? Quem tem intimidade pode ouvir Deus falar, saber da verdade, porém, não obedecer. Simples assim. Agora, unidade é diferente. Unidade é muito diferente. Vamos voltar aqui para a videira. Jesus é a videira verdadeira. Então, a semente quem é? É Ele. Começou nele, Ele é o alfa. Ele é o ômega. Começa nele e termina nele. Tudo que está aqui próximo à raiz está lá, ó, na extremidade. Então, Ele é a semente. Querido, esse mistério é tão forte. É tão forte. Ele é a base, Ele é a raiz. E unindo com esse entendimento da árvore, a terra é o Pai. É Deus. Sabe quando que Jesus virou semente? As pessoas pensam que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu no Getsemane. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. No Getsemane, Jesus escolheu morrer. Quando Deus não respondeu, ele permaneceu. Ele podia ter dito, eu não vou. Podia ou não? Mas filho não tem escolha. Filho tem decisão. Filho tem decisão. Não existem outros caminhos a seguir. Tua alma pode gritar. Como a alma de Jesus gritou para dar exemplo, está dizendo para você, deixa a tua alma gritar um momento. Mas o filho ouve a voz do pai e obedece. Aleluia. Aleluia. Jesus queria obedecer. Embora a alma dele não, mas dê um lugar para... Deixa ela se expressar um pouco, né? Deus não nos anula, querido. A misericórdia não anula o que sentimos. Porém, o Filho, pela graça, sabe que nós devemos levar cativa a nossa alma para Ele. Filho tem entendimento, é rápido. Ele é resgatado rápido, já viu, filho? Ele mesmo, ele faz as perguntas, ele mesmo tem resposta, porque está tudo dentro.
Ele pergunta, ele fala, entra em crise, sei o quê, e fala um pouco. Não, mas já sei, Deus falou comigo. Rapidinho ele... De novo. E aí, tu falou um negócio que eu me lembrei agora. Quando eu cheguei também, teve esse detalhe que eu acho importante falar. Eu tinha tanta revelação que eu fiquei doida. Eu falava assim, gente, eu vou pro hospício. Eu tô ficando doida. E aí eu parei um dia e falei assim, igual aquele Ismaelzinho. Gente, por que eu tenho tanta revelação, não sei onde colocar elas? Acho que é porque eu não oro em línguas. Porque as outras práticas eu me identifiquei. A oração em língua, eu fiquei essa doida aqui orando o dia inteiro. Aí eu falei assim, mas também, querido, olha só. Eu falei, eu vou fazer. Comprei logo o relógio de cronômetro. E comecei a orar. E, gente, deu uma velocidade que eu fiquei até com medo, mas deixa isso quieto. Então, Jesus foi a semente. E morreu essa semente. E ele é a raiz dessa videira e se estendeu por toda a planta. Quando ele fala de nos trazer, né, que nós somos o ramo, os ramos, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, de nós mesmos nada podemos fazer, ele fala o seguinte, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto desse mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aí o Senhor falou comigo sobre outros dois conceitos, de reprodução e produção. Reprodução no sentido de cópia, de copiar alguma coisa. Nós podemos perfeitamente viver a nossa vida toda copiando Jesus. E ainda assim não sermos como Ele. Então, o Espírito me disse que a nossa caminhada, ela consiste num período de morte, de negar a si mesmo. Você vem e você começa a negar a si mesmo a respeito de algo. Né? Você se prostituía, sei lá, e você se nega. E quando você está se negando e você não se prostitui mais, você está reproduzindo Cristo. Mas quando você não se prostitui, isso não dói mais em você, você está produzindo. Obra, a gente reproduz. Fruto, a gente produz. São dois conceitos diferentes, totalmente diferentes. Então, deixa eu te dar uma notícia. Se está doendo muito para você fazer um negócio, que você sabe que está dentro do reino de Deus, faz parte das leis do reino, está doendo, querido, isso precisa ser um período. Porque nós vamos vencendo de lugar em lugar. Crente não pode... Filho não. Crente. Não pode ter dificuldade para perdoar a vida toda. Isso é negar a si mesmo. Quando você perdoa fluente, de forma fluida, você já produz o fruto. Negar a si mesmo a vida toda é reproduzir. Quando você vai para a videira, mas existe um segredinho nisso, porque todo mundo aqui pensa que está na videira, né? Na videira verdadeira. Ele vira e faz o seguinte, você vai medir pelo que eu vou falar agora, se você está ou se você não está. Olha aqui, tudo tem o objetivo de estarmos nele. Ele fala de produzir. Qual que é o objetivo? Você estar nele para que o que ele faz, você faça também sem dor. No início dói. Depois você se pratica tanto aquilo. Você vai nele porque a graça, você entra nele. E a graça te capacita a fazer sem dor. A graça vai te capacitar a fazer o que você precisa fazer. É um período mesmo, isso é natural. Você vem, Jesus, eu tenho que fazer isso agora. Eu vou me negar, eu vou morrer. Chega uma hora que você nasce. Você ressuscita. Na hora que você ressuscita, você dá fruto. Você dá fruto. É natural. Por isso que esse negócio que eu aprendi com meu pai, que eu achei demais essa explicação, e eu falava isso, felizona. Eu decidi amar. Aí você se enche porque o outro não merece, mas você o ama. Né? Você se acha, fala, caramba, eu estou aprendendo com Cristo, né? Eu decidi, amor é uma decisão. Aí esse homem vem e fala que amor é um fruto. Se eu estou na videira, eu dou os mesmos frutos da videira. Naturalmente, não dói. Eu não tenho que
decidi nada. Decidi amar, que é isso? Aí tu pega assim e fala assim, tu pega Mateus 5, né, 6, aquelas bandas ali, e você fala assim, eu decidi andar mais uma milha com meu irmão. Uma milha você anda com o inimigo, com o irmão você é um. Eu decidi andar mais uma milha com meu irmão. Aí o irmão irrita, né? Vou andar mais uma milha com ele. Vou andar mais uma milha. Uma milha, mais uma milha, você anda com seu inimigo. Vai para a palavra e lê. É com o inimigo. Com o irmão você é um, você suporta em amor. Aí você pensa assim, suportar é tolerar. Eu vou tolerar o irmão. Aí você vem cheio de, eu me acho, né? Nossa, eu consegui suportar o irmão. Só que essa palavra suportar não é de tolerar, é de dar suporte. E aí? É de dar suporte, é do irmão tá pesado e tu tá ali. Eu sou uma coluna que eu suporto o meu irmão. Eu dou suporte ao meu irmão. E ele não vai cair por causa do erro dele. Eu vou amá-lo. Eu vou amá-lo. Pronto, é natural. É natural. Você entendeu porque Deus me disse agora para tudo e vai estabelecer a igreja? Que os nossos conceitos estavam todos errados. Tudo errado, irmão, estava tudo errado. Aí eu parei ali e falei, vamos continuar. Aí ele vem e diz aqui, olha só, eu sou a videira, vós os ramos. Aí vem o segredo de algo que eu sei que está acontecendo na vida de muitos aqui, por que não rola? Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque em mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, obrigado. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, e as minhas palavras em vós, tem um monte de gente que está lá. Nossa, está tudo em Cristo. Mas a lei de Deus não está neles. A palavra é muito clara. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não é ter os mandamentos, é guardar. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isso aqui já deve te explicar muitas coisas. Porque você vê o irmão, nossa, aquele irmão é cheio de Deus, de revelação, porque Jesus está se manifestando o tempo todo, porque ele escolheu obedecer. Simples. Existe uma forma de Deus se sentir amado. Ele ama todos. Mas ele se sente amado quando você obedece os princípios do reino. Não existe outra forma dele se sentir. Ele fica todo se querendo pra gente. Aí ele fica dando vários mimos. Aí usa as pessoas para mimar a gente. E dá tua hora o negócio Jesus dá. Querido, a diferença... Aí ele vem dizendo, falando um objetivo. Ele amou tanta gente que tudo que ele fez para nós. O objetivo final era o homem. Querido, quando eu penso nesse amor, eu não dou conta. Aí por isso que eu peço para trazer o negócio aqui para eu secar, porque, querido, o sonho do coração de Deus é você. Quando Ele te dá leis, quando Ele dá mandamentos para você, é objetivando um fim de alegria para você completa. Quando Ele diz, se permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, olha, pelo amor de Deus, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu ficava com ranço desse negócio, que isso não é verdade. Eu ficava assim, que negócio é esse? Tem tanta coisa que eu peço e que Deus não faz. Por quê? Porque eu não estava na videira verdadeira.
Eu não estava. Deixa eu te dizer, quando nós vamos para a videira, o enxerto acontece. E nós não rejeitamos ele. Querido, o que vem da raiz, o que vem do pai, porque a raiz, ela tem o trabalho de absorver, por diferença de pressão interna e externa, a água do solo de Deus. A água vem através da raiz e sobe por capilaridade para toda a planta. E a água vem, essa água que está dentro, que é a seiva, misturado com água e sais minerais, ela sobe e atinge o ramo mais longo da videira. Tanto mais, o mais próximo do caule ali, quanto o mais alto, mais longe, o maior. O que vem pela raiz é a mesma substância que passa por toda a planta e enche todos os ramos e suas folhas. É a mesma quantidade. Se fizer, vamos dizer que a seiva, o interior da árvore, seja o sangue do nosso corpo. Se tirou de qualquer lugar da planta, um pouco daquela seiva vai ter a mesma quantidade de nutrientes, de água, de sais minerais, a mesma quantidade como no corpo humano em pleno e saudável funcionamento. Você vai tirar de qualquer lugar, vai estar lá aquela quantidade de cada um dos itens do sangue. Quando nós estamos na videira, o DNA dele começa a tomar conta de nós. Ele transfere o que é dele para nós através do Espírito. Por isso que o Espírito, um dos papéis, o papel do Espírito é nos revelar o Filho. E essa unidade com o Filho só existe com casamento. Você se casando com o Espírito, porque o que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela. Porque está escrito, e serão os dois uma só carne. Mas o que se une... Oh! Mas o que se une com o Senhor, o que se casa, é um só espírito com Ele. No momento em que nos tornamos um só espírito, você está entendendo que é o Espírito Santo? É a mesma força que ressuscitou Jesus. Está dentro de você. Quando nós entendemos a literalidade da palavra, nós saímos da terra, querido, não tem mais lugar para nós aqui. Não tem. Você começa a viver nos céus. O que eu disse para você? Jesus vem onde nós estamos, fala a nossa língua e nos pega e nos joga para as regiões celestiais. Esse é o objetivo da misericórdia que traz Ele, da graça que nos leva para Ele aqui na terra. Nós vivemos num outro lugar. Nós voltamos para a nossa pátria, aqui na terra. Porque escolhemos nos unir com o Senhor. E aí, chega de intimidade. Chega de ficar junto assim. Porque Jesus não nos conta mais os seus segredos. A gente sabe. Você está entendendo? Que o que vem do fundamento passou tudo e já é. Porque, Paulo ali, quando ele fala da sabedoria humana, quem instruiu a mente do Senhor? Mas nós... Mas temos a mente de Cristo. Paulo só jogou uma semente assim, pum, pega aí. Irmão, o dia que eu entendi isso, eu falei... Mas eu ainda não tinha chegado aqui, não. As pedrinhas que Jesus foi colocando no caminho. Quando eu cheguei, eu falei assim, gente, é isso. Aí, pergunta para você mesmo, por que uma coisa que eu oro há tanto tempo não acontece? Porque se pedis o que quiserdes, vos será feito? Por que o que você pede não foi feito ainda? Quando nós vamos para a videira, nós nos alinhamos à vontade dele.
Queridos, eu vejo pessoas orarem anos pela conversão de um parente, anos por um marido, anos por... Não, mas o marido certo, que a pessoa que escolheu, né? A pessoa não é nem crente. Eu vou orar para converter. 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu vou continuar orando para converter. Sabe quando que vai converter para casar? Nunca. Porque a gente não está orando à vontade de Deus. Mas quando nós deixamos o Espírito orar por nós, Ele vai alinhando a nossa alma e vai tirando. Tirando, aí tudo que nós pedimos, Ele faz. E a gente pensa que a gente é querido. Por que Jesus faz tudo que eu quero, gente? É porque eu sou filha querida dele. Querido é Ele, que olhou para mim e viu todos os desajustes da minha alma e disse, ela quis. Ela dá um passo na minha direção, eu dou 10 na direção dela. Agora eu vou começar a fazer tudo que ela ora. Aí eu fiquei assustada, irmão. Eu falei assim, meu Deus, porque começa a se cumprir outras partes da palavra, porque não é Ele que opera o querer. Se a gente está fora da videira, querido, ou dentro na videira, e a palavra dele não está em nós, acabou tudo. Mas quando está em nós, a gente obedece, o Espírito ora pela gente, a gente começa a querer o que Ele quer sem perceber. Tu não percebe, tu começa a orar e começa a vir. Eu vou contar um negocinho rápido, vou acabar agora. Gente, um dia eu estava magoada com Deus, né? Estava no Getsemane, porque Ele levou minha mãe, né? Tem 1 mês e pouquinho, Ele carregou minha mãe para Ele. E aí eu estava magoada com Ele. Eu falei com Ele, eu não quero falar sobre esse assunto agora. Não quero falar. Aí o que Ele começou a fazer? Ele começou a dar para mim uns mimos, né? Não tem filho, porque Ele nos entende. Ele entende a gente, né? Então, eu vi Deus assim, fazendo tudo assim, me dando mimo para poder me engambelar, né? Para me agradar, né? E aí, eu estava num dia muito ruim, eu vim para cá, voltei para o Rio, fiquei um período lá chorando a beça, e tal, aquela coisa, magoada mesmo com Deus, eu estava. E aí, eu fui no shopping, no intervalo lá do trabalho, eu fui almoçar. E passei numa loja de antiguidade. E eu coleciono coisinhas de mapa-mundi, né? E eu estou atrás de um relógio de parede um tempão, né? Muito tempo, de mapa-mundi. E eu cheguei na loja e vi um reloginho assim pequeno. Tudo leva a gente para relógio, né? Eu, hein? Não sei por quê. E aí, eu olhei assim o relógio, eu falei assim, poxa... Eu, no pior dia desse processo, eu olhei assim e falei, poxa vida, queria tanto um relógio de parede de mapa-mundi. Aí, quando eu virei, estava lá na parede, o relógio. Aí eu olhei, aí eu vi ele todo se manifestando, porque não é assim, eu me manifestaria a ele. Só que a gente procura coisas grandiosas demais. E ele está nas coisas grandiosas. Mas o segredo é vê-lo nas coisas simples. Quando as pessoas dizem que não ouve Deus, eu tenho certeza que elas ignoram Deus. Não é porque elas não ouvem Deus. Elas ignoram. Ele está falando o tempo todo. E eu peguei aquilo. Nossa, eu ganhei meu dia. Aí, nesse dia, à noite, eu orei. Falei assim, tá bom, a gente vai conversar sobre isso. O que aconteceu? E chegou o dia da gente conversar. E eu devolvi minha alma para ele, porque não é minha e tal. E aí, a gente continuou, né? Continuamos a jornada. Mas, ele, das coisas simples às maiores, ele ouve a nossa oração. Eu não queria um relógio, ele me deu um relógio. Sabe? E aquilo que eu quero e ele não quer também é rápido. Ele diz, queridos, no início do ano, eu juntei dinheiro, eu ia comprar um carro. Eu tinha uma lista boa de carro para comprar. Tudo certo já. Me diz qual é o doido que tem dinheiro na conta para ir comprar um carro e não vai comprar. Falei, me preparei toda, tudo certo, vou comprar. Aí começam esses impedimentos no caminho, né? Aí eu vou. Eu tinha uma lista, assim, poderosa, sabe? Jesus me abençoou aí nos últimos 2 anos. E aí, quando fui para comprar, me deu um arrefecimento, assim, meu semblante caiu. Quem que o semblante cai quando você vai comprar um carro? Aí eu falei assim, gente, não é para eu fazer isso, não. Aí eu falei, por que não é para eu fazer isso? Aí eu falei, acho que já estou te entendendo, né? E eu não comprei o carro. Quê?
Então, Deus tirou os meus planos, porque os planos são dele. Quando o querer que nós temos não é dele, ele dá um jeito de avisar. E o filho ouve. E ele sai da rota errada rápido. Ele volta. Querido, eu não suporto ouvir. Estou falando sério. Não suporto ouvir uma pessoa me dizer que é difícil seguir Jesus. Eu não entendo. Ela está num lugar lá atrás. E Deus quer nos usar para revelar o Pai para ela. Para tirar ela desse lugar, ela vê que não é difícil. É difícil porque nossa natureza ainda está diferente. E existem brigas na nossa alma que Deus não quer que você brigue mais. Não tem briga, querido. O rio flui. Querido, eu vejo hoje, eu passar por coisas, eu olho e falo assim, gente, como é que eu estou passando por isso e estou de boa? Sim, porque existe um lugar, sabe, existe um lugar no Antigo Testamento, era o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Agora esse lugar está aqui dentro. Aqui está a sombra do Onipotente. Você precisa encontrar esse lugar dentro de você. E por causa dessa diferença de natureza, essa diferença de natureza, que você briga tanto com Deus, você briga consigo. Você quer emprego que Deus não quer te dar. Você não quer o que Deus está te dando. Você quer marido que Deus não te deu. Você quer esposa que Deus não te deu. Você quer sair, eu vou me afastar de fulano. Tá doido? Querido, por isso que a gente está presa, a igreja brasileira está presa, porque está falando muito de revelação daqui. E está negligenciando o básico. Querido, os ramos, existem ramos diferentes, de diferentes tamanhos. Se você for ver o fruto da videira, o cacho de uva, você olha assim, você fala, nossa, tudo igualzinho, mas se você olhar bem, vai ter umas uvinhas que são maiores, outras menores, umas com uma manchinha, outra com outra manchinha. O que nos une não são nossas semelhanças. São nossas diferenças numa raiz saudável. É isso que nos une. Querido, eu não tenho que procurar andar com quem é igual a mim. O corpo se completa. Ramo é ramo. Pequeno, grande, maior, menor. Só que dentro da igreja, o que acontece? Porque está errado, a gente está separado, não dá fruto. Aí o fruto é um ministério frutífero, é também, mas antes de tudo são frutos de justiça. São frutos de justiça, o fruto que Jesus está falando aqui, são frutos como os que Ele deu. Jesus perdoou, Jesus amou, Jesus andou com seus inimigos, Jesus sentou no chão para ensinar. Jesus deu outra face, isso é fruto de justiça que a videira diz que nós temos que dar. Esse é o fruto. Quando passamos a produzir esses frutos, não reproduzir, a vida inteira não. Jesus não quer que você reproduza Ele, Jesus quer que você seja Ele. 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 Querida, é isso. Aí a gente vem dentro da igreja, o Espírito quer nos levar para o Santíssimo Lugar, mas a gente está tendo atitude de pátio. É fofoca daqui, é juntamento ali. É um irmão no cobrindo, eu ensinei para mim, que eles sabem, se eles vierem aqui, eles vão pregar isso que eu estou falando. Querido, eu taco granada. Se eu vir ajuntamento maligno, eu taco granada. Eles têm aprendido todo dia. Eu tenho que cobrir o meu irmão. Eu não tenho que juntar para falar dele. Eu não tenho que desejar o ministério do meu irmão. Querido, em nome de Jesus, ou a gente vai para as nações, ou a gente fica no pátio, no populacho.
Querido, em nome de Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Se você diz, você reproduz uma vida no Espírito linda. Querido, quem que vai comer o teu fruto sou eu que ando contigo todo dia. Você está trabalhando para mim. Sabe por quê? Amai a Deus sobre todas as coisas. Mateus 6,6. E o próximo, como ele amou, porque o nosso amor é falho. Ele mudou o discurso. Como ele nos amou, porque o nosso amor é falho. Como que a gente ama com o amor dele? Não andando mais com ele, mas andando nele. Quem está com, uma hora pode não estar mais. Mas quem está dentro e é englobado por ele. Está englobado, não vai ser mais difícil para você perdoar. Não vai ser, você não vai mais querer o ministério do outro. Para a gente crente velho, as obras da carne se reconfiguram. Uma vez o Espírito falou para mim, você é soberba. E eu disse, como? Como? Você é soberba. Eu falei, mas por quê? Porque você critica o trabalho do seu irmão. Aí eu falei assim, mas o que eu tenho a ver com o trabalho dele? Porque você, quando olha e diz, poxa, se eu estivesse lá, eu faria melhor do que ele. Mas isso é aqui dentro, né? Você não externa isso. Você até bate nas costas dele falando que tá legal. Mas ele é o que esquadrinha o coração. Esquadrinhar é tornar em quadradinhos. Aquilo que está escondido para você, ele ver. E a oração em línguas te faz ver, fala, gente, não é que eu sou soberba mesmo? E a soberba entra onde? Porque eu acho que se eu estou lá, eu faço melhor do que ele. Competição, irmãos. Competição. E o que eu sinto aqui dentro da alma me afasta do outro. Eu vou me afastar. Porque é a hora de juntar e a hora de afastar, de abraçar. Aí a gente usa a palavra em favor da nossa alma. Irmão, Jesus não falou isso hora nenhuma. Pelo amor de Deus. A gente escreve uma nova Bíblia de acordo com a nossa verdade, que é mentira. Querido, é hora da gente parar tudo. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Ajuntamento tem espalhado por todo o Brasil. Ajuntamento tem acontecido em todo o Brasil. Tem norte, sul, leste, oeste. Nós temos visto muitos ajuntamentos. Ajuntamento não significa avivamento. É muito diferente. E aí entra a última parte. Eu estou falando de intimidade, unidade e avivamento. Só existe uma forma do avivamento acontecer, com unidade. Quando você entende que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como Ele nos amou, o relacionamento que você tem no quarto, em Mateus 6, vai se manifestar em fruto com o teu irmão. Relacionamento vertical e horizontal. Você recebe de Deus. Aí eu falei, gente, eu estou no quarto para servir meu irmão. Eu estou no quarto para me encontrar com ele. E o que eu recebi dele? Eu manifesto com o meu irmão. Sabe quando? No dia a dia, no rala. Aqui, ó. É no conflito. É no conflito. Filho de Deus trata conflito diferente. Nós não operamos nas mesmas leis do mundo. Os irmãos agora achou de botar na justiça. Bota na justiça uma brigaiada. Se não tiver alguém para separar, parece MMA. Quando a gente largar aqui, essa coisa de beber, essa coisa barata, essa mediocridade espiritual, a gente vai voar, irmãos. Mas enquanto tivermos que tratar com essas meninices, essa carnalidade, porque nada mais é do que ramos que estão fora da videira. Se você olhar para a vida da pessoa, ela pode falar que ora 8 horas em língua, e que pratica a palavra, e que, nossa, jejua.
Querido, vamos ver isso no rala do dia a dia. É isso. Não existe outra maneira de medir. Eu conheço a árvore pelo fruto. Para de se enganar com outras coisas. Não precisa muita coisa, querido. Olha o fruto. Nossa, o fruto é o ministério frutífero. Para de engano. Está enganado. Vai discernir o reino. Discerne o reino. Você mede a espiritualidade de alguém pelo fruto que ele dá. Quando esse fruto começa a brotar naturalmente, porque ele está na videira, as pessoas vêm. Você não precisa ser nem carismático. O povo te procura. As pessoas vêm, você não dá um trabalho. Você não tem um trabalho, você fica lá. Ah, daqui a pouco um te procurando, o outro, porque a luz brilhou através de você, brilhou. Nós somos extensão da videira. Não haverá avivamento se não houver unidade. Não haverá. Avivamento não é um ajuntamento de pessoas. É uma unidade de pessoas mortas. Não é. Eu posso me ajuntar aqui e me alegrar. Avivamento não é ajuntamento de pessoas alegres, que estão felizes. É uma unidade indivisível de pessoas mortas. Enquanto houver divisão dentro da igreja, o avivamento não vai vir. Nós precisamos nos tornar uma unidade indivisível. Como que a igreja se torna indivisível? Quando a verdade dele está em pelo menos 10% da igreja. Se essa verdade estiver em 10% da igreja, quem vier em nome de Satanás vai morrer. Porque um irmão cobre o outro. A verdade está em mim. Querido, eu não me preocupei com números em Mesquita. Eu me preocupei com qualidade. Eu queria que eles conhecessem Deus e as leis de Deus. Eu não me preocupei em chamar ninguém, mas as pessoas vêm. Quem chega em Mesquita fala assim, gente, o que é isso aqui? Tem uma atmosfera diferente aqui. Tem um negócio diferente. E a nossa unidade como família, Deus não veio levantar uma instituição. Ele criou uma família. Família se cobre, se protege. Quando vem um contra, você não, opa, peraí. Eu sou guardiã do meu irmão. O irmão pode estar todo errado, eu não vou expor ele. Você vai tratar com sabedoria. Nós somos extremamente meninos nessas coisas. Extremamente meninos. Agora, o que eu mais amo. João, capítulo 17, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. A fim de que? Tem uma finalidade, irmãos. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. É da mesma forma, quando nós pensamos nessa literalidade. Pensa literal, irmãos. É literal. Não é uma figura, não. Querido, isso é muito forte. Da mesma forma que és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Mateus 6. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Você está entendendo? Para que o mundo creia. Porque aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. É uma unidade com Ele. É assim que nós vamos ser um com Deus, assim como Jesus é com Ele. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para que sejam um como nós somos. Aí a pessoa olha isso aqui e fala assim, nossa, eu estou cheio de glória. Não, porque nós somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem de Cristo. Como que pelo Espírito. A glória que ele fala é uma pressão. Que vem
E vai nos transformando, nos mudando de nível, até nos parecermos com Ele. Até sermos como Ele. É essa glória que transforma. É essa transferência de glória. Eu neles e tu em mim, a fim de que, de novo, mais uma finalidade, sejam aperfeiçoados na unidade. A glória vem para nos tornarmos um, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Avivamento só vem com unidade. Vem primeiro com a unidade com Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o meu próximo. Como Ele nos amou. A fim de que o mundo conheça que Jesus foi enviado para a salvação deles. Querido, eu vou lutar até o fim. Para que isso seja uma verdade na igreja que eu pastorear. A gente está buscando outras coisas. E o essencial a gente está perdendo. O tanto de oração em línguas que você faz, se não trouxer fruto de justiça com o teu irmão. Jesus veio por causa dos irmãos. A tua transformação é para servir o seu irmão. Quando você entender que você precisa ser um com Ele, que o que dói nele precisa doer em você, que não pode ter desprezo, irmãos. Larga de disse-me-disse. Larga de julgar o teu irmão. Larga disso. Existe um avivamento para acontecer. Ele precisa começar aqui dentro. Não existe avivamento fora se não acontecer um avivamento aqui dentro. Avivamentos coletivos podem até gerar dentro de você um avivamento pessoal. Você olha aquilo, você entra no bonde ali e vai. Mas o avivamento coletivo não vai manter o seu avivamento individual, pessoal. Mas o avivamento pessoal vai manter um avivamento coletivo. Se você vê uma igreja dividida, se você vir uma igreja dividida, não tem avivamento pessoal. Você está enganado. Se o que você aprendeu de Deus te separa do irmão, a videira não é verdadeira, não. Se o que você recebeu de Deus te separa do seu irmão, você está na videira errada. Se as suas orações não têm sido respondidas numa certa velocidade, das duas uma, ou ainda não está no tempo, ou você está orando errado. Você está fora da videira. O DNA que está correndo aí não é o de Cristo. Não é o da videira. Pergunta para si mesmo. DNA de Cristo, onde se foi? Que a hora que entra o DNA, acabou. É tudo dele, é tudo meu. Tudo que ele fala assim, eu digo isso para que onde eu estiver, vocês estejam também. Tá diferente demais? Tá longe? Mas deixa eu te dizer, a misericórdia e a graça faz ele vir. Ele vem. E aonde você está? Ele vai lá bater um papo contigo primeiro, no teu nível. Ele vai no teu nível lá. Bate um papinho, depois ele quer te trazer de volta. Eu preciso falar isso aqui. Preciso falar isso. Jesus, após ressuscitar, ele encontrou com alguns grupos de discípulos, diversos, né? Algumas vezes, aí no momento que eles viram, reconheceram, teve a história de Tomé e tudo, aquela coisa toda. Terceira vez que ele aparece, mais uma vez, os discípulos não o reconhecem, né? E Jesus vai lá, você vê, Jesus falando, eles não entendendo nada, né? Não estavam reconhecendo, só que tinha alguns ali que já tinham visto ele. E ele vai lá, vocês não conseguiram pescar, né? Joga a rede do lado direito, porque Pedro foi pescar, né?
Aí Jesus vai lá onde eles estão. Olha só, é isso que me encanta nele. Ele podia falar, vem para cá, eu sou Jesus. Não, ele vai lá. Vocês não querem tanto isso? Joga a rede aí, então. Aí eles jogam a rede e vem aqueles peixes enormes. E Jesus, então, ali tinha, a palavra diz que tinha ali uma pedra com pães e peixes. Jesus não pegou os peixes deles. Aí Jesus, não é lindo demais? Aí ele, sabe o que ele fez? Eu preciso ministrar isso aqui, foi algo que ele ministrou em mim. Às vezes a gente fica desmemoriado, irmãos. A gente perde a memória do que Jesus disse e do que ele fez. Naquele momento, Jesus fez com que eles lembrassem da pesca maravilhosa. Lá, dos milagres, da multiplicação dos pães e dos peixes, do que eles tinham vivido com ele. Ali, Jesus ativou a memória deles. Vocês não estão conseguindo me reconhecer? Eu vou ativar a memória de vocês. Vamos voltar no lugar para ver se vocês lembram. Aí Jesus diz o quê? Chama para eles se sentarem. Novamente, ele reproduz a cena. E ele ali está dizendo, eu quero vocês comigo, onde eu estiver. Eu quero que vocês estejam também. Vem para cá se sentar comigo. Porque a comunhão mostra, querido, unidade. Você sentar à mesa com alguém, quem é que gosta de sentar na mesa com quem você não conhece? Quem você sentar à mesa, ali com a sua família, você está promovendo a unidade. Por isso que lá em Mesquita tem toda hora. Só que deixa eu te falar uma coisa. Eu estava conversando isso com o pastor Heber, lá em Atos 2, a partir do versículo 42. Quando diz para permanecer na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu digo que lá em Mesquita, nossa visão é vida no Espírito e a nossa missão é cumprir Atos 2, 42 ao 47. A gente precisa cumprir a missão através de uma visão. Só que você ter comunhões, você partir o pão com pessoas, não significa que você está em comunhão com elas. Você pode estar no mesmo lugar, sentado numa mesa e não ser um. Quando nós entendemos a profundidade de que partir o pão não é comunhão, querido. Isso pode até parecer que é, mas na essência pode não ser. Então, o nosso partir do pão, as nossas festas que a gente faz para reunir todo mundo e a gente acha que Jesus está ali, se não tiver comunhão uns com os outros, a videira é falsa. Vai ficar muito bonito numa fotografia. Mas se a nossa comunhão não se expressar no nosso dia a dia, a gente não está vivendo o reino não, irmão. Quando você vê a série de versículos ali falando sobre essas verdades, eles não tinham nada de si mesmos, tudo lhes era comum. Eles vendiam as propriedades. Querido, a gente vive isso em Mesquita. Tem um irmão que passa necessidade, sabe por quê? A gente tirou os olhos do efêmero, do que não era prioridade, lançamos os nossos olhos no eterno. Nossas ofertas não são para manter uma estrutura, porque as ofertas de Atos 2 eram para suprir os irmãos. Eu não admito na minha igreja alguém dizer que não tem o que comer. Se alguém disser que não tem, eu quero ir no congresso, não pode vir, a gente junta e paga. Então, eu glorifico a Deus. Isso já é uma verdade para nós. Isso é verdade, a gente vive isso. Nós não deixamos um irmão para trás. A gente não deixa. Eu posso falar isso aqui para o Brasil, porque eles estão me assistindo e eles sabem do que eu estou falando. Para a glória de Deus. Na hora que sai um pouco, eu falo, vem, está errado. Perdoar ficou fácil. Sujeitar um ao outro, assim como eu os ensino, eles me ensinam também. Acabou a hierarquia imposta. A hierarquia tem que ser entendida. Ela tem que ser discernida.
Uns me chamam de Josi, outros de pastora. Não me importo com isso mais, mas me honram como se eles tivessem saído daqui de dentro. Fisicamente mesmo. Eles me honram. Sabe por quê? Eu deixei de... O que eu aprendi no sistema, que o pastor tem que ser honrado. Minhas ovelhas me honram quando eles obedecem. Eu aprendi que eu tinha que fazer para eles primeiro. Essa é a face de Cristo, quando você dá sem que a outra pessoa tenha algo para te dar em troca. Foi isso que Jesus fez. Sabe? A gente virou tão interesseiro. A gente ficou tão interesseiro, irmãos. Jesus tirou isso tudo de mim. Quando a gente começou a igreja, eu falei, não me dá presente não, em nome de Jesus, não quero. Porque aprenderam isso no sistema. Que tinham que dar, obrigatoriamente. Não é por amor. O reino de Deus é liberdade. Nós fazemos coisas por consciência. Ofertar não pode ser difícil, irmãos. Pelo amor de Deus. A gente quer saber das revelações dos lugares celestiais. Vai ler a Bíblia, irmão. Precisa muita revelação, não. Para entender que Deus ama o que dá com alegria. Pelo amor de Deus, isso é Ele não quer o que seja dor para você, não. Tem momentos que a gente faz com dor. Mas, naturalmente, tudo precisa ser feito por amor. E a liberdade é limitada pelo amor. Você fica livrinho demais, o teu amor faz você voltar. Querido, a gente estava tudo errado. E quando a gente chegar num lugar certo, a gente vai descobrir que tem mais coisa errada. Por isso que Mesquita teve velocidade. Muito alta, que eu não consigo nem acompanhar. Agora a gente vem com 90% da igreja para o congresso. Gente que não tinha R$20 para dar de apoio no encontro com Deus. Lá atrás. Mas quando a gente vem, Ele opera em nós tanto querer quanto efetuar. Eu voltei com uma palavra para eles e disse, pisa, que Deus vai colocar o chão. Eles pisaram. Então, tudo vindo aí. Os netos. O patrão liberou. Alguém, não, vou pagar a tua passagem. Minha estagiária da empresa vem, está me assistindo também. Aí eu vou com você. Porque um dia viu eu lá. Você fica fazendo o quê? E aí eu vou. Falei, então vem. E todos os que disseram eu vou, estão vindo. Deus bota promoção e eles não cogitaram vir de ônibus. É avião. Querido, intimidade, unidade e avivamento. Você passa de servo, só trabalho. Muda, né? Quando Jesus disse, não vos chamo servos mais, agora eu chamo amigo. Poxa, é uma promoção, glória a Deus. Agora ele conta os segredos. Mas quando Jesus morreu, Ele nos fez irmãos. Irmãos é o que corre aqui, corre ali. É o mesmo DNA. E se nós, de fato, temos a mente de Cristo, nós vamos no mesmo caminho, ainda que sejamos ramos diferentes. Nós somos extensão da videira. Onde quer que estejamos. Por isso que eu encontro meu irmão lá do Macapá, da Bahia, e a gente fala a mesma linguagem, porque nós somos extensão da videira. Amém?